Voltamos aqui no Além da Notícia. Hoje o tema é a crise econômica brasileira e os desafios do governo Bolsonaro. E olha, é tão bom o bate-papo aqui no intervalo, na hora que você está aí acompanhando o intervalo, quanto a gente voltar para conversar novamente. E aí surgem tantas coisas aqui. E a gente conversava que o Brasil, uma década atrás, ali nos anos 2000 e pouquinho, o governo Lula estava surfando numa onda maravilhosa, o mundo estava surfando bem naquela onda, e a gente esqueceu de ali construir uma estrutura para que o Brasil continuasse naquela onda de boa economia, e ao invés de construir uma estrutura para manter a boa onda da economia, a gente construiu uma estrutura de roubalheira, que foi o que a gente viu, essa corrupção toda aí estruturada como está. Que peso tem esta corrupção também nesta crise? Mas fique à vontade, porque a gente estava comentando aqui esse aspecto da falta da estrutura para manter a economia bem, como a gente viu no governo Lula. Sem dúvida, vale o registro que a resposta à crise internacional, que abarcou 65% do PIB internacional dos países ricos, a resposta deles foi austeridade, racionalidade e melhoria da eficiência, acompanhados pela China, que investiu mais de 500 bilhões de dólares em infraestrutura para melhoria exatamente de todo o seu sistema de transporte e conexão mundial para exportação. A nossa opção por consumo interno não veio acompanhada do aproveitamento para aperfeiçoar nossa infraestrutura, melhoria, redução dos nossos custos e, naturalmente, isso levou a essa queda contínua, gradual da nossa indústria de transformação, levando à solução agora da questão na área da busca de empregos, programas de construção, inclusive, onde ocorreram essa indústria da corrupção aí complicada. E por falar em indústria, a gente também analisou aqui que a nossa indústria, o senhor citou bem no intervalo, hein? A gente saiu de uma indústria forte no final da década de 70, 80, e agora a gente está com uma indústria fraca que perde competitividade por causa também dessa alta carga tributária do Brasil, né, César? Na verdade, essa questão da indústria ela está inserida num contexto mais amplo, porque a própria opção do país foi para aquele chamado tripé macroeconômico. Então, a gente tinha uma preocupação com a inflação, que era uma questão social, porque era um imposto social também, e ninguém acreditava que a gente ia conseguir vencer esse monstro, né? Se lembrar, em 1986, fevereiro de 1986, a inflação atingiu 86% no mês, né? Então, era terrível. Outra questão também que ninguém acreditava que a gente se tornaria, você fala em esperança, a gente tem que ter esperança, a gente se tornou credor internacional. Então, as reservas brasileiras, elas tornaram, assim, a dívida externa, teoricamente, foi paga. É lógico que existe dívida externa, mas o Brasil hoje é credor internacional. Tanto que não se né? fala mais em dívida externa no Brasil, né? Não é? Então, isso também foi uma vitória do Brasil, né? Através dos superávites comerciais, tudo planejadinho e bonitinho. E o terceiro é a questão da taxa de juros. Também nunca tivemos uma taxa de juros num nível tão baixo. Né? Então, assim, existem coisas para se comemorar. Né? Taxa de juros, como você falou, inflação. Mas, do outro lado, a que preço nós conseguimos isso? Né? Com a obsolescência da nossa indústria, muitas vezes, perdendo competitividade internacional, permitindo que produtos chineses, muitas vezes, ou de outros países, entrassem no país a um preço que não era sustentado pelos nossos, sobretudo a indústria têxtil, né? Praticamente a indústria têxtil desapareceu. Quando eu escuto vocês falando, eu fico imaginando, faltou ao nosso Estado brasileiro um governante administrador, estratégico, que pensasse no futuro, que construísse um lastro de estrutura. Sem dúvida, e esse talvez, com certeza, este é o grande desafio, principalmente nos tempos modernos, onde a globalidade é uma realidade. Então, nós precisamos, o país precisa realmente voltar e se fixar, olhar os desafios internacionais, o que o Brasil tem que pode realmente, do qual possa tirar agregar valor
o seu processo interno de produção. A gente tem tanta coisa para falar aqui, mas está sendo tão importante a gente diagnosticar a raiz dessa crise, a raiz desse desemprego, dessa paralisia que a gente está na economia agora. É importante falarmos sobre isso. Mas aqui eu tenho o seguinte: o governo Bolsonaro foi eleito com uma agenda liberal para a economia e com promessa de reduzir gastos do governo federal. Ele está fazendo isso? Os números mostram ainda incipientes nesse sentido, né? Mesmo porque, até eu estava comentando, se trata de uma medida provisória que ainda está sendo discutida lá com relação à máquina do governo. Então, recentemente a gente viu até recriando ministérios, né? Então, parece aquela história, acaba ministério, recria ministério, e a economia está acontecendo? Então, do ponto de vista técnico, nós não temos elementos, números ainda que possam justificar essa afirmativa. O que a gente tem visto, em algumas áreas, uma racionalidade, no sentido, por exemplo, Ministério da Economia, né? Eu até costumo brincar com o Coraza, porque a única profissão que agora tem um ministério são os economistas. Então a gente agradece. Né? É tão importante que agora é Ministério da Economia, né? Mais da Fazenda. Mas a gente viu muita sinergia nas decisões que foram tomadas com relação a isso. Isso vai propiciar um ganho para o país, sim. Só que tem que dar um tempo e as pessoas entenderem. Porque simplesmente você mudar na caneta, não. Você tem que mudar a cultura. Então você não muda a cultura de um dia para o outro. Então você vai demorar um tempo para que as pessoas estejam no lugar certo, as pessoas certas no lugar certo. Ou seja, não adianta nomear pessoas, como a gente está vendo acontecendo problemas no Ministério da Educação, em alguns ministérios, mas isso é por quê? Porque o governo está ávido a tomar essas decisões e vão encontrar certas barreiras para vencer a cultura anterior de aparelhamento do Estado. E isso é o que está acontecendo hoje, nesse aspecto, é positivo. É positivo. Positivíssimo, não é? Muito positivo. Mesmo porque, assim, pelo menos na área que aliás, independente de quem tenha críticas ou não ao governo, é importante também dar crédito à coisa certa, quando ela é feita. Sim. Não é? Quando o governo fala que não vai ter toma lá da cá, é corretíssimo, mas precisa ter. Então a gente tem que batalhar para que as coisas culturais que levaram à corrupção, que levaram a tudo que nós comentamos aqui, não aconteçam mais. A grande questão do país é que a gente tem que também fazer o lado positivo para dar aquela esperança. Os órgãos reguladores, o Banco Central, a Comissão de Valores Mobiliários, são muito eficientes. Elas estão atentas a esse tipo de acompanhamento e tornam o nosso sistema financeiro bem saudável. Né? Então, se tem uma coisa que serve de referência internacional, é o sistema financeiro brasileiro. Sim. Isso dá uma segurança para o poupador, né? Para que as criptomoedas não tomem aí os fake news, né? Então, isso é muito importante para que a economia ela possa ter uma credibilidade. Então, eu costumo dizer, o maior produto da economia é a fidúcia, é a confiança da população. Se a população perder a confiança, aí você vai ver o que nós estamos vendo aí, o caos. E a gente teve uma confiança no começo do governo, né? E que agora, com esse arrastar-se da reforma da Previdência, parece que está caindo a confiança também. Mas são questões estruturais. A questão da Previdência não é um tema novo, é um tema que, à época da Constituição, já foi levado. Mas é que ele chegou agora com uma força tão grande, e aí parece que agora, ao arrastar-se, está desanimando todo mundo, a confiança de todo mundo. É porque realmente é um tema complexo, um tema de envergadura que está se suprindo talvez mais de 20 anos de atraso. E é realmente primordial que se faça. É primordial, é absolutamente primordial, por N razões objetivas e materiais. Em primeiro lugar, nós temos também um dado positivo, aumento da expectativa de vida de mais de 10 anos da nossa geração, fruto dos trabalhos feitos basicamente de orientação familiar e basicamente na área de saúde, isso é um dado positivo, que exigirá necessariamente que haja recurso para que, se ele ia viver 15, 17 anos de acordo com a tabela atuarial, com a previsão, passa a viver 27, 30 anos. De onde sairá o dinheiro? Nós nunca tivemos um sistema de previdência que não fosse de repartição, que significa o seguinte: quem trabalha hoje paga o aposentado de ontem. Esta realidade tem também que ser ajustada. Por quê? Porque nossos filhos, por exemplo, não terão tantos filhos, provavelmente, quanto nós tivemos nas nossas famílias. Então,
se apenas 2, daqui 20 anos, estiverem trabalhando para sustentar um aposentado, com absoluta certeza será muito oneroso. Então, isto é algo que já, na verdade, deveria termos feito há cerca de mais de 20 anos. E esse é um esclarecimento importante a fazermos à nação, porque quando se entra na guerra de narrativas, uma a favor da reforma da Previdência e outra contrária, se omite um dado real, que é este que o senhor está nos trazendo aqui. A população vai viver mais, estão nascendo menos pessoas, e quem paga, quem está vivendo mais, é quem está trabalhando. Se não tem muita gente trabalhando, como é que vai pagar aquela multidão de gente que já está aposentada? E tem uma outra realidade que se agrega a isso. O percentual de idosos, portanto, que todos sabemos é a idade em que mais são necessários atendimento de saúde, ele vai tender a crescer, passar de seus 6%, chegar a 10%, 12%. Então, isto é outro custo público que também temos que estar preparados. Então, esta é a realidade. Então, a reforma da Previdência ela é prioritária e qualquer atraso que não seja por questões racionais, realmente é uma perda que a sociedade tem. Eu queria aproveitar até a questão, a palavra racional, e não se pode conduzir um assunto tão sério com emocional. Tem que ser com uma razão. Com razão. E nesse aspecto, acaba sendo confundida a própria população, porque expectativa de direito não é direito. Então, assim, as pessoas têm uma expectativa e já acham que é direito. Então, também tomam uma atitude de inércia e não buscam alternativas para suprir aquela questão, porque vai ficar dependendo a vida toda daquela aposentadoria que é mínima, que a gente sabe o valor. E a realidade é que as pessoas não vivem só com a aposentadoria. No Brasil, hoje a gente já tem a realidade de que o aposentado às vezes volta a trabalhar, busca outras alternativas, ou seja, existe uma situação fática. E que já não é assim agora. E as pessoas não querem enxergar por conta de ideologias, muitas vezes. E aí a gente concorda até com o discurso do próprio governo. Então, nesse momento, é preciso salvar a nação. A gente não tem que pensar em partido. É a nação. A nação está sangrando. Ela precisa da nossa decisão e nosso apoio. E os congressistas têm um papel fundamental, talvez maior do que da Constituinte. Hoje, essa decisão da Previdência, ela é uma decisão crucial para que a gente possa entregar esse país para os nossos filhos. E o que é preocupante é que na construção de uma narrativa contrária à reforma, se está evitando a verdade, se está escondendo a realidade e se está também construindo um discurso mentiroso para o povo. Também. Isso é muito doloroso. Quando se vê por causa de guerra política de partidos, de briga de partido, se esconder uma verdade e se construir uma narrativa que esconde do povo a realidade. Esse aspecto é importante. Por exemplo, eu estava revendo hoje até as contas do Tesouro Nacional, a estatística de 97 até 2018, vale a pena para aqueles que quiserem conhecer a realidade, ver a composição dos gastos com benefícios previdenciários, que aumentou a participação aumentou da ordem de 8% no gasto total em relação ao PIB. E outras despesas obrigatórias, que são outras despesas também de natureza obrigatória, boa parte de natureza social, por necessidade, e que compõem, então, são custos sociais nossos, de toda a sociedade. Ou seja, é preciso, sim, que isso seja absolutamente prioritário. A questão do sistema tributário, a mudança, sem dúvida nenhuma, será a alavanca para a recuperação da atividade econômica, a redução dos seus gastos. Então, deixa eu só trazer aqui exatamente isso. Olha, o relator da reforma tributária, deputado João Roma, do PRB da Bahia, ele apresentou ontem seu parecer favorável à admissibilidade do texto da reforma tributária. Não é que pode ser votado na semana que vem. A proposta é a seguinte: acaba com 3 tributos federais, o IPI, o PIS e COFINS, e com o ICMS, que é estadual, e com o ISS municipal. Todos eles incidem sobre o consumo, esses impostos mencionados aqui. No lugar deles, é criado o Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, IBS, que é de competência de municípios, estados e União, além de um outro imposto sobre bens e serviços específicos, esse de competência apenas federal.
Como é que os senhores veem essa proposta? Olha, na verdade, essa proposta já existe no mundo inteiro. O Brasil talvez é o único que estava na contramão do mundo. No mundo se chama IVA, né? Imposto sobre Valor Agregado. Então você cobra, na hora que a pessoa está comprando qualquer produto, já tem o valor do imposto lá. Tem o valor líquido e quanto você paga de imposto. Então ele sabe exatamente o que está pagando de imposto e isso vai alimentar toda a cadeia de municípios, estados e a federação. Olha, isso é muito importante porque evita exatamente o que a gente a gente verifica hoje, a questão da guerra dos estados de ICMS, a questão dos municípios também com ISS, ou seja, você equaliza todos esses problemas. Obviamente, essa conta ela vai chegar a um número que vai ser parecido com o que já arrecada hoje. A gente não precisa ficar alegre que vai reduzir qual será o benefício disso? O benefício vai ser a melhor gestão, que você colocou muito bem. Falta gestor, falta planejamento. Então, isso vai facilitar esse trabalho, né, Corazza? O sistema tributário, ele é uma questão por excelência que tem que prezar pela racionalidade. Qual é a racionalidade? É de tributar o valor que se agrega à matéria-prima e não tributar com a mesma alíquota a matéria-prima, porque ela tornará o produto final mais caro ainda. Então, esta racionalidade, sem dúvida nenhuma, é o que deve estar embasando também a unificação desses impostos, que sempre é muito importante também relembrar aqui. Vejam, o nosso sistema tributário da época de 67, ele não tinha COFINS, ele não tinha PIS, ele não tinha PASEP, ele tinha ICM e ISS. E o IPI. E sobre certos serviços básicos e matérias-primas, a tributação do IPI era mínima ou quase nula. A ele existia o Imposto Único sobre Minerais, que era um imposto que, por exemplo, sobre combustíveis, sobre energia, no início de 1%. E que hoje, por exemplo, nós temos o ICMS, no caso, vamos tomar o combustível, que vai de 21% a 33% só de ICMS, mais 9% de COFINS e mais PIS, CIDE. Nós estamos pagando quase metade do preço só de impostos. Exatamente, 44% de acordo com um estudo que alguém da agência lá da ANP divulgou. 44% de tributos. Isto aí onera todo o processo produtivo. Talvez seja uma das causas do porquê da nossa indústria de transformação. Isso integra o custo. Isso integra o custo do nosso produto primário. Nós vamos fazer assim, a gente volta já comentando sobre tudo isso ainda. Você que está em casa agora pode participar também, mande sua mensagem para cá. Aliás, já estão chegando muitas. Mande no nosso número de WhatsApp, DDD 61 9, está aparecendo aí, 9164-4304. A gente vai para o intervalo e volta já para o último bloco.